A paz do Senhor a todos os irmãos. Quero deixar uma mensagem de Deus aos corações dos irmãos, que diz assim: submissão à autoridade. Está em Romanos 13. Nos diz assim a palavra de Deus: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que em Romanos 13 diz que a gente tem que ser sujeito à submissão à autoridade, tem que respeitar elas são ministros de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que tudo é delegado por Deus, tudo. Por isso que nós temos que orar para os nossos líderes, nossos pastores, nossos governadores, presidente, prefeito, qualquer tipo de que exerce autoridade sobre o mundo, temos que orar por eles. Porque a Bíblia nos diz que a autoridade ela foi delegada por Deus. Deus que colocou a autoridade na terra, Deus que temos que orar por elas. Agora vai vir a eleição aí o ano que vem, 2022. Vai vir uma eleição aí. E vamos orar para ver qual é que Deus quer botar, se vai ser continuar o Bolsonaro ou vai ser o Lula. Vamos orar. Vamos sair do pecado, não vamos pecar. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele ama aquele que Ele trata como tem como filho, ama aquele que Ele tem como filho, e o pecado nos faz de separação entre nós e nosso Deus. Então vamos orar para Deus abençoar o Brasil, que é celeiro de profeta. E quero dizer para os irmãos não ficar bajulando quem vai ganhar, ficar desesperado. Vamos orar, vamos pedir a revelação de Deus, vamos orar, vamos votar na pessoa certa para o nosso Brasil ser abençoado. Então quem vai ganhar vai ser nós, porque nós sem Deus não somos nada, e Deus sem nós, Ele continua sendo Deus, então Ele quer só nos abençoar. Lá no Velho Testamento, Deus pode permitir sim que o ruim ganhe também, o outro lado, porque lá no Velho Testamento diz que Deus permitiu, por causa do pecado do povo, que botasse Saul. Mas não era da vontade de Deus ter botado Saul, mas Deus permitiu, porque o povo ele excomungava, ele queria um rei, ele não orou, não vigiou, não orou, não pediu certo. Talvez eles tenham pedido, mas por causa do pecado do povo, que faz separação, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E Deus também botou Nabucodonosor, era rei dos reis, para comandar sobre a Babilônia. E quero dizer para os irmãos que nós, então Deus pode permitir, né, uma permissão sobre o pecado. Então Deus pode permitir que o outro ganhe, mas não é da vontade de Deus. A vontade dele é abençoar. Então quando a Bíblia, Jesus diz que se as minhas palavras estiverem em vós e a vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser será feito.
Então, através da nossa obediência, nossa santidade, que nós vamos alcançar o favor de Deus, o favor não merecido, porque Jesus, nós não merecíamos esse favor, então Jesus veio morrer na cruz do Calvário, derramar seu sangue dele para que nós, né, pelo sangue dele, o nome dele, nós tivesse essa, com o Pai, né, agora nós já somos merecedor através de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, nós e através da misericórdia e o amor de Deus, tanto nos amou, o maior amor de Deus tanto nos amou, nós temos né, Jesus abriu acesso ao Pai, né, rasgou-se o véu do templo. Então quero dizer para os irmãos que vamos orar, vamos jejuar pela nação, porque celeiros de profeta, o Brasil já foi profetizado por vários profetas, homens de Deus. Vamos orar, irmãos, porque o inimigo anda ao derredor, a Bíblia diz. O mundo, antes de ser carnal, ele é espiritual. Espiritual, então os inimigos estão fazendo de tudo para derrotar o mundo, derrotar o Brasil. Está fazendo de tudo para que nós sejamos carcados, sejamos, sabe, a Bíblia diz ali, dai tributo, Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Eu até vou ler de novo o capítulo 7, para os irmãos verem, que diz assim, ó: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Temor e honra é dízimo e oferta. E imposto, tributo, são de governadores, são impostos que a gente paga durante os anos do carro, da casa, do terreno, das coisas, do governo. Então vamos orar, pagar o nosso, já paguemos nossos impostos, já vem, né? E vamos orar, vamos pedir para Deus que Ele nos abençoe, que Ele nos, né? Cada dia mais vamos orar para o nosso presidente, para os nossos prefeitos da nossa cidade, quando chegar a eleição. Vamos orar por eles, vamos jejuar por eles, vamos, né, vigiar por eles. Jó, ele orava pedindo perdão do pecado dos filhos dele, porque os filhos dele, ele disse, talvez os meus filhos tenham pecado. Antes de Salmo, é o livro de Jó, um livro antes de Salmo. Salmo, depois vem Jó, depois vem Salmos, é um livro antes. E Jó diz, talvez meus filhos tenham pecado, vou orar por eles para Deus perdoar o pecado deles. Então vamos orar pelo Bolsonaro para Deus perdoar o pecado do Bolsonaro, orar pelo Lula para Deus perdoar o pecado do Lula, e vamos orar pelos nossos governantes, e vamos pedir a direção de Deus, vamos estar debaixo da direção de Deus para que esse país seja um país abençoado, um país que nem Estados Unidos, país de primeiro mundo, tenha emprego, tem bastante emprego aqui no Brasil, mas que tenha um salário, seja um salário melhor, que o nosso governo seja abençoado, Bolsonaro, e vamos deixar na mão de Deus, né? Vamos ver qual é que vai ganhar, se é o Bolsonaro, se é o Lula, e vamos orar, vamos se santificar, vamos se colocar na presença de Deus, que faz a separação entre nós e nosso Deus, é o nosso pecado. Então Deus não pode trabalhar através do pecado, mas a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então eu tenho orado pelo Bolsonaro, orado pelo Lula. A Bíblia diz que também orai pelos vossos inimigos, que vos maltratam, vos perseguem, não ter mágoa no coração. E que fulano roubou, ciclano, não ter mágoa, porque Deus ama. A Bíblia diz que o sol nasce por justo e por ímpio. O sol nasce, então todos são filhos de Deus, e se Deus faz nascer o sol por ímpio, então o justo ele faz nascer por justo também, só porque temos que agradar a Deus, fazer o que Deus manda, e Deus só quer abençoar, só tem bênção para abençoar. Então não vamos permitir que Deus permita que coloque uma pessoa que venha ficar 4 anos, né? Aquele povo de Israel lá, eles murmuravam, eles comiam maná e queriam voltar para o Egito.
E outros comiam demais e pegavam demais para estragar, no outro dia estragava. E outros comiam e era abençoado, que louvava a Deus, agradecia e tinham vida. E outros morriam porque excomungava, dizia que estava ruim. Deus mandava carne, mandava cordonize, mandava pão. E quando ela era calor, vinha nuvem para cobrir o deserto, era muito quente. E de noite mandava mandava fogo, um muro de fogo para esquentar, porque de noite era muito frio. Então Deus manda ainda, está mandando aí, né? Está abençoando nós. Temos sendo muito abençoados pelo que está acontecendo no mundo, essas doenças. Nós já temos muito, sendo muito abençoados, temos muito abençoado por Deus, porque a Bíblia diz que no final do tempo, com mais que essas doenças, essas pragas aconteçam, mas Ele vai guardar o justo, vai guardar aquele que teme a Deus. Então vamos temer a Deus, vamos amar o nosso irmão, nossos inimigos, aquela pessoa que se faz nossos inimigos, que não teme inimigo, as pessoas que se faz, o inimigo que bota na mente das pessoas para fazer nós ser inimigo, para nós perder a nossa bênção, perder a nossa vitória. Então, meus irmãos, Deus tem o melhor dessa terra, Ele é dono do ouro e da prata, tem o melhor para dar para nós, mas nós temos que vigiar, orar, pedir a Deus e estar andando nos seus caminhos, porque Jesus está chegando e diz que estou às portas e bato, está muito perto, Jesus vir. E então quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Manda um like, manda um sininho, passa a pregação para frente, que você também vai estar ajudando a evangelizar. Deus ama cada um de nós. E quero deixar essas palavras em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.